Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. E olha, de tédio, você que acompanha as eleições americanas não vai morrer. Parece que a campanha do Joe Biden subiu no telhado. E agora? Quem vem? Quais são as consequências? E a gente vai falar sobre isso hoje. Eu peço que você perca um segundinho. Como eu já disse, você sabe que o YouTube está me sacaneando. Então eu peço para você perder um segundinho para tentar me ajudar a cravar ali o dedinho no like. E principalmente pega esse link, manda lá nos seus grupos, manda para os seus amigos, manda para os seus inimigos, porque afinal esse é o Paulo Figueiredo Show. Tem tanta coisa para falar hoje que quando eu preparei o roteiro do programa, o Bruno veio me cobrar, falou, ué, cadê, você não vai falar do Proton VPN hoje? E eu hoje não vou falar, então vou falar o seguinte, vocês deviam estar usando VPN, se você não está usando VPN, se é parte do problema, não é parte da solução, tem um link aqui na descrição para você poder usar VPN e tomar o controle da sua internet. É tudo que eu vou dizer, porque eu quero falar muito sobre o Joe Biden, tem tanto tema no programa de hoje que eu não sei como é que eu vou cumprir o horário, mas vamos lá. Essa está sendo uma das corridas presenciais simplesmente mais incríveis da história, né? Eu acompanho política e eleição americana há muitos anos e eu posso dizer para vocês que tá absolutamente incrível. Não tem como não acompanhar. Não me lembro de uma outra eleição tão eletrizante. Do ponto de vista da história mesmo, se você parar para pensar, é interessantíssimo, né? Nós temos uma possível volta do político mais popular dos Estados Unidos em décadas, que teve a eleição claramente garfada em 2020. Nós temos um Joe Biden, o presidente mais velho da história americana, protagonizando dezenas de vídeos de gafes, um debate onde ficou claro para o mundo inteiro que ele está gagá. E, óbvio, nós tivemos, logo em seguida do fracasso do debate, nós tivemos a impressionante tentativa de assassinato com a salvação milagrosa do Trump e uma história mal contadíssima, né, que a gente vai abordar aqui, ótima para teóricos da conspiração. Mas quando a gente achava que tudo isso estava mais ou menos definido, né, que a gente ia respirar, vem a possibilidade que começou a ficar, já vinha há algumas semanas, na verdade, a justiça seja feita, era uma coisa que já vinha sendo dita desde o início do ano, mas e a gente abordou aqui no Paulo Figueiredo Show essa possibilidade várias vezes, mas que se tornou fortíssima nas últimas 48 horas, que foi a possibilidade de que o Joe Biden pule fora da disputa e não seja mais o candidato democrata, e eu digo que hoje essa chance é imensa. Aliás, não sou nem eu que estou dizendo, eu acho que vocês mesmos podem ver isso nessa imagem, nesse post, por exemplo, da Polymarket. Daqui a chance do Biden de pular fora de 67%. É coisa pra caramba. 2/3 de chance, segundo essa consultoria, do Biden pular fora. Não é só essa pesquisa, essa projeção. Se a gente for olhar, ontem foi publicada uma pesquisa que foi avassaladora, quase que uma pá de cal em cima da campanha democrata. Essa pesquisa de que 70% dos americanos querem que o Biden deixe a corrida. 70% acham que o Biden deve sair da corrida. Desses 70%, entre esses 70%, estão 65% dos eleitores democratas. Eu diria que os 30%, os 28% que acham que o Biden deve continuar na disputa são os republicanos, porque o Biden é o candidato dos sonhos. O Axios, né, que é um veículo bastante conhecido aqui nos Estados Unidos, ele publicou uma reportagem hoje dizendo que o Biden já está mais receptivo. Ele estava batendo muito forte o pé, ele ainda continua publicamente dizendo que é candidato, que não tem a menor chance de desistir, mas segundo essa reportagem do Axios, é uma questão de quando e não mais se o Joe Biden vai deixar a disputa. O Axios crava ainda, ouvindo fontes supostas fontes supostamente democratas, que ele deve pular fora ainda nesse fim de semana. E óbvio, fica muito claro, eu não sei o quanto que disso é real, o quanto que disso é plantado pelos democratas que querem que ele saia,
e o quanto disso é pressão da própria mídia que quer que ele saia, né? Porque a mídia quer o Biden fora, a mídia está entre os 70%. Eu, inclusive, reproduzi essa reportagem para os apoiadores e os patronos do canal Paulo Figueiredo Show, né? Do meu programa. E a reportagem diz assim: nos bastidores, principais democratas agora acreditam que Biden sairá da disputa. Eu vou ler aqui alguns trechos para vocês. Vários... Eu iria ler, se eu tivesse lembrado de fazer o login na minha conta do Paulo Figueiredo Show. Senão fica impossível, Paulo Figueiredo. Nem eu mesmo posso ler as minhas próprias reportagens se eu não for apoiador. Por sorte, eu sou o meu próprio apoiador. Então, deixa eu ler aqui para vocês a reportagem. Vários importantes democratas nos disseram para o Axios privadamente que a crescente pressão dos líderes do partido no Congresso e amigos próximos persuadirá o presidente Biden a desistir da corrida presidencial, possivelmente já nesse final de semana. E o Axios eu gosto muito de ler o Axios. Eles são, óbvio, de esquerda, mas é possível ler. E eles colocam as coisas em tópicos, então é muito legal de fazer. Por que isso importa, né? O Biden está em isolamento, meteu um atestado, né? Inventou a Covid e desapareceu. Nos bastidores, os principais líderes do partido, amigos e doadores chaves, já acreditam que ele não pode vencer, que não pode mudar a percepção pública sobre a sua idade e sua capacidade mental. E o desespero dos democratas aqui, que é chave, é a questão do Congresso, porque parece que eles estão bem pessimistas em relação tanto à presidência quanto ao Senado. Mas existia uma esperança democrata de reverter a maioria pequena que os republicanos têm dentro da Casa dos Representantes. Então, tem tido uma pressão muito forte. Os democratas esperam que todas as pesquisas, depois da Convenção Nacional Republicana, mostrem uma derrota esmagadora, e a gente vai falar sobre isso. Uma pesquisa de ontem da Associated Press, que foi essa que eu citei aqui, mostrou 2/3 dos democratas querem que o Biden saia, e ela teve um impacto gigantesco. O líder da maioria no Senado, o Chuck Schumer, disse ao Biden no sábado que antes da tentativa de assassinato, ou no dia da tentativa de assassinato, que seria melhor que se o Biden desistisse. Isso quem disse foi a ABC News, justamente por conta das cadeiras no Senado. Só para vocês entenderem quem é o Chuck Schumer, ele faz às vezes aqui do Rodrigo Pacheco. Ele é uma espécie de Rodrigo Pacheco. Ele é o líder da maioria no Senado. Então ele faz às vezes parecidas com a do presidente da Câmara, do presidente do Senado no Brasil. Embora os Estados Unidos tenham o presidente do Senado, que é vice-presidente, ele não tem função de fato, né? A função é do líder da maioria. A ex-presidente da Câmara, né, a speaker também da Câmara, a Nancy Pelosi, que foi parece que ela é uma das mentoras da ideia, ela que também está bem velhinha, é uma das mentores da ideia de tirar o Biden, porque diz que ele vai destruir as chances dos democratas conseguirem maioria na Câmara. Ontem, o líder da minoria na Câmara, porque os democratas têm a minoria, ontem o líder da minoria na Câmara, o Hakeem Jeffries, deu uma mensagem semelhante, também pulando fora da campanha do Biden. Outro nome importante, o Barack Obama, tem falado o tempo inteiro, principalmente através do seu silêncio, deixando os ex-assessores. A gente falou aqui do George Clooney, a gente falou 2 semanas atrás, ou acho que até menos, sobre isso. O Bill e Hillary Clinton também não estão mais falando, não estão mais declarando apoio ao Biden. Os assessores, a mesma coisa. Tá todo mundo tirando o time de campo. Mesmo aqueles que originalmente, um mês atrás, ou 3 semanas atrás, quando foi o debate, ainda se apoiaram, agora eles estão absolutamente quietos. Havia uma esperança, né, de que o Biden melhorasse, de que houve uma esperança até que com o atentado ao Trump esse assunto saísse um pouco mais de cena, e agora a gente viu que não funcionou. O problema todo é que o Biden achou que ele ia para a rua
ia dar entrevistas, ia fazer coletivas de imprensa e as pessoas iam ver como ele estava bem. Ele acredita que está bem. Só que as entrevistas e as coletivas de imprensa foram um fracasso. A imprensa já desembarcou da campanha do Biden e resolveu noticiar as gafes e os fracassos. A mais famosa delas foi quando ele disse que o Donald Trump era vice-presidente dele, quando ele chamou o Zelensky de Putin e por aí vai. Foi só gafe depois de gafe. Então, a Casa Branca disse para o Axios sobre as conversas com Chuck Schumer e o Jeffries. O presidente disse a ambos, os líderes, que ele é o candidato do partido, planeja vencer e está ansioso para trabalhar com ambos e aprovar a sua agenda de 100 dias. De novo, a campanha do Biden insiste, se os fatos importam e deveriam, aqui está um fato, o presidente Biden é o candidato democrata e vai vencer em novembro. Mas o Axios diz que o Biden está fazendo duas coisas novas e que são reveladoras. Ouvindo e perguntando mais às pessoas dos arredores sobre a perspectiva da vice-presidente Kamala Harris vencer o Trump. E tem muitos vazamentos, muitas pessoas que estão dizendo publicamente, a gente não sabe se é verdade, que o Biden está mais aberto ao cenário. O mais provável, segundo o Axios, é que o Biden desista e endosse a Kamala Harris, mas também deixe os delegados do partido decidirem se querem fazer o contrário. É uma tentativa de neutralizar a visão antidemocrática de um partido que fez uma primária, e não importa o que uma pesquisa de opinião, o partido fez uma primária, ele tem um processo de seleção, e os eleitores votaram 90% no Biden como candidato. Agora, a convenção era para legitimar o que já foi escolhido dentro das primárias. Então, ele pulando fora gera algumas facilidades. O Axios diz, Kamala Harris seria difícil de parar e talvez impossível se os Obamas e os Clintons se unissem ao Biden, ao deputado James Clyburn e ao Congressional Black Caucus em apoio a ela. Esse é o estado das coisas. Segundo a reportagem do Axios, que eu volto a dizer, está reproduzida no meu site para apoiadores, paulofigueiredoshow.com. E amigos, eu vou dizer isso para vocês. Se o Axios estiver correto, isso é uma notícia horrorosa. Eu venho torcendo muito, e tenho dito isso para vocês, que eu venho torcendo muitíssimo para que o Biden continue na disputa. Eu torço muito. O Biden é o meu candidato democrata. Só que as chances estão ficando muito baixas. As chances do Biden continuar estão ficando muito baixas. Talvez, só talvez, a teimosia dele salve. Há uma pequena chance do Biden ser candidato. Ele parece uma figura bastante teimosa, ele está batendo o pé, e se ele continuar batendo o pé por mais 2 semaninhas, não há meios legais de impedir que ele seja candidato. Não há meios legais. Reparem, para isso está acontecendo, os democratas estão começando, na prática, uma guerra civil dentro do partido. Eles estão, é quase que um golpe contra o Biden dentro do partido, porque o Biden tem os votos, ele tem o controle da direção do partido, só que a pressão da imprensa e desses agentes relevantes do partido deixaram o Biden completamente isolado. Então, apesar de legitimamente ele ser o candidato, ele está sofrendo um golpe. A pressão está muito grande. O mais provável é que a gente veja o Biden pular fora. Esse Covid que ele meteu, pra mim foi migué. Um cara sem máscara, andando em tudo que é lugar, não tem nada de Covid. Meteu um Covid, como a gente diz no Rio, né? Meteu um atestado para não ir trabalhar. E é possível que você esteja vendo esse vídeo depois como um corte, né? E o Biden já tem até pulado fora. E eu volto a dizer, fico profundamente chateado porque o Biden era o candidato perfeito para o Trump enfrentar.
Você tem o país inteiro, eu diria o mundo inteiro, no consenso de que o Biden está demente, enfrentando um Trump que sobreviveu a um atentado, a uma tentativa de assassinato, né? E era perfeito para quem gosta de, como diz o Pablo Marçal, né, storytelling. Hoje, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros e agora com aplicativo em português. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.